Você se lembra daquela animação dos anos 80, onde um grupo de adolescentes entra numa montanha russa e... vai parar em outro mundo cheio de monstros, magia e um véi careca com um unicórnio fofo na cola? Sim, meu caro, estamos falando de Caverna do Dragão. O desenho que traumatizou toda uma geração, mas também nos fez amar a fantasia como nunca antes. Embarque comigo no carrinho da montanha-russa e venha relembrar esse ícone da cultura pop com seus personagens, mitologia e história que marcaram nossa infância com seu mundo fantástico. Caverna do Dragão. Sejam muito bem-vindos, meus perdidos viajantes. Eu sou o Jota e esse é o De Volta para o Passado. Caverna do Dragão foi uma série animada produzida entre 1983 e 1985 pela Marvel Productions e a TSR, criadora do clássico RPG Dungeons & Dragons. Teve apenas 27 episódios divididos em 3 temporadas. Aqui no Brasil, a série ficou famosa por passar na Globo nos anos 80 e 90, geralmente nos programas da Xuxa ou no Festival de Desenhos, e mesmo com poucos episódios, virou um fenômeno da cultura pop. E sim, a gente vai falar sobre o Final Perdido. A história começa quando 6 jovens entram numa montanha russa e, do nada, aparecem num mundo mágico chamado O Reino. Aí aparece o baixinho careca misterioso, o mestre dos magos, distribui umas armas mágicas e fala: "Agora vai, seus moleques, se virem pra voltar pra casa." E aí conhecemos nossos heróis. Hank, ou Arqueiro. O loiro bonitão e corajoso com arco de energia e liderança de escoteiro. Eric, o Cavaleiro. O riquinho medroso com um escudo mágico e o carisma de um chato adorável. Diana, a acrobata. Ágil, inteligente, guerreira e o verdadeiro cérebro do grupo. Presto, o mago. Um nerd desastrado com um chapéu que faz de tudo, menos o que ele quer. Sheila, a ladina. Tímida, corajosa, irmã do Bob. Fica invisível com a capa e salva a galera nas sombras. Bob, o bárbaro, e Uni, o unicórnio. Bob, o mais novo, o mais bravo, irmão da Sheila e dono do porrete mais legal da animação. E claro, Uni, fofo e irritante. Atrapalhava todo mundo, mas a gente amava. E não podemos nos esquecer do velho careca, mestre dos magos. Aparece do nada, fala de forma enigmática, dá um monte de conselho inútil e desaparece quando o caldo entorna. Mas onde tem heróis, tem vilões. E o maior deles é o temido Vingador. Com suas asas negras, um cavalo maneiro e uma voz de dar arrepio, o Vingador quer as armas dos heróis para dominar o reino. E segundo algumas teorias, ele pode ser filho do mestre dos magos. Mas calma que a gente chega lá. Demônio das Sombras. É o lacaio do Vingador. Sua principal função é espionar os jovens aventureiros e relatar suas ações ao seu mestre. Só serve para isso para falar bem a verdade. E, talvez o mais temido, Tiamat. Tiamat é tão temido no reino que até o Vingador se borra de medo quando se depara com ele. Em Dungeons & Dragons, o jogo de tabuleiro, Tiamat é uma dragão. Isso mesmo que você ouviu, uma dragão de 5 cabeças, sendo chamada de a Rainha dos Dragões.
Cada cabeça de Tiamat tem poderes únicos correspondentes à sua cor, e ela é capaz de usar todos esses poderes simultaneamente. Mas por que Tiamat tem voz masculina na animação, já que é uma dragão? A voz masculina foi uma decisão criativa da equipe de produção para a versão animada. Na versão animada, Tiamat foi dublado por Peter Cullen, que também dublou o personagem Optimus Prime em Transformers. Na versão brazuca, Tiamat foi dublada por José Santa Cruz e Amaury Costa. José Santa Cruz foi a voz principal, e Amaury Costa o substituiu em algumas ocasiões. Tiamat, você encontrou seu mestre? Não tenho nenhum mestre. Quem se atreve a me acordar? Tá legal. A série é baseada no jogo de RPG Dungeons & Dragons, mas com liberdade criativa. Cada arma mágica representa uma classe clássica do RPG: arqueiro, mago, cavaleiro, ladino, bárbaro e acrobata. Essa última foi uma adaptação criativa da classe monge. O mundo tem cidades mágicas, florestas vivas, portais, labirintos e toda a estrutura de uma campanha de RPG, com quests, recompensas e frustração ao tentar voltar para casa. Caverna do Dragão teve vários episódios marcantes. Vejamos alguns deles. A Noite Sem Amanhã. Vingador se disfarça de Merlin, enganando Presto, dizendo que vai lhe ensinar magia, quando na realidade queria que ele evocasse uma horda de dragões cuspidores de fogo para ameaçar a cidade de Helix. Os jovens devem resgatar Presto e salvar a cidade antes que seja tarde demais. O Vale dos Unicórnios. Os jovens encontram um unicórnio ameaçado por lobos e por Kelek, um mago maligno que deseja roubar seu chifre para obter poder de teletransporte. Uni é capturada por Kelek e os heróis precisam se aliar ao Vingador para resgatá-la e proteger os unicórnios. É uma das histórias mais legais da animação, mostrando o quanto o Vingador é poderoso e temido. O episódio O Vale dos Unicórnios é um dos mais populares entre os fãs de Caverna do Dragão, destacando a luta pela sobrevivência dos unicórnios e a importância da união entre os heróis para superar os desafios. O Cemitério dos Dragões. Outro episódio querido e aclamado entre os fãs. Após o Vingador fechar mais um portal, frustrando os planos dos jovens aventureiros de voltar para casa, nossos heróis, em um ato de desespero e raiva, buscam a ajuda de Tiamat. Tiamat revela que o cemitério é um local onde as armas dos heróis se tornam mais eficazes contra o Vingador. Hank enfrenta a difícil escolha de usar as armas e possivelmente destruir o cemitério e seus dragões. O episódio O Cemitério dos Dragões aborda temas como escolha, poder e sacrifício, e é um local icônico na mitologia de Dungeons & Dragons, representando um ponto de força e perigo. Caverna do Dragão foi cancelada no meio da terceira temporada, deixando os fãs sem um final digno. Mas por que a animação foi cancelada? Várias teorias e boatos sobre o motivo do cancelamento surgiram na época, incluindo alegações de que a animação era muito sombria e influenciava negativamente crianças. No entanto, o roteirista esclareceu que o cancelamento foi devido a problemas financeiros e de licenciamento e não por causa do conteúdo da série. A TSR, empresa que controlava os direitos de Dungeons & Dragons, tinha disputas com a CBS e outras empresas sobre o licenciamento da marca. Existia até um episódio final intitulado Requiem, escrito por Michael Reeves, mas nunca foi produzido devido ao cancelamento. Até agora. O episódio perdido e Requiem.
Depois do cancelamento da animação, surgiram várias teorias ao longo dos anos de como poderia ter sido o final de Caverna do Dragão. Uma das teorias mais populares é que as crianças teriam morrido em um acidente na montanha-russa e que estariam então em uma espécie de purgatório, tendo o Vingador e o Mestre dos Magos como a mesma pessoa, um tipo de entidade maligna, sempre atrapalhando os planos dos jovens, como uma tortura em ciclo sem fim. O verdadeiro final de Caverna do Dragão, roteirizado por Michael Reeves, porém, revela que o Vingador é na verdade filho do Mestre dos Magos, corrompido por uma força maligna chamada o Inominável, e os jovens teriam a chance de escolher entre finalmente voltar para casa ou continuar suas aventuras no reino. Em 2020, dois fãs da série, Ryan Need e Marshall Hubbard, baseando-se no roteiro original de Michael Reeves e utilizando animações e gráficos dos episódios originais da série, produziram o não oficial último episódio Requiem para o YouTube. Posteriormente, com o sucesso no Brasil, uma versão dublada em português foi lançada, com tradução de texto e melhorias na trilha sonora. O projeto é uma demonstração do carinho dos fãs pela animação e sua busca por um final para a história. Em 2024, como parte de uma iniciativa para celebrar o 50º aniversário de Dungeons & Dragons, o episódio não oficial em stop motion, intitulado O Episódio Perdido, foi criado pela Hasbro em parceria com a agência Ogilvy Brasil e os estúdios Nonsense Creations. O episódio foi disponibilizado no YouTube, contando com a participação de alguns dos dubladores originais da versão brasileira. Vou deixar o link dos episódios na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Olha lá, tá bem legal. Com tanta popularidade, era de se esperar que em algum momento um live action fosse produzido, mas o tão sonhado filme nunca veio. Mas aí veio o susto. Em 2019, um suposto trailer começou a rolar nas redes. Com estrutura profissional e aspecto de blockbuster, fez muita gente, inclusive esse paladino que vos fala, acreditar que fosse finalmente o tão aguardado filme. Mas era só o fantástico comercial da Renault, que adaptou com perfeição a atmosfera da animação, mostrando os garotos finalmente conseguindo voltar para casa em um automóvel. Em 2000, o primeiro filme live-action de Dungeons & Dragons foi lançado e intitulado apenas como Dungeons & Dragons, pela Sweet Pea Entertainment e Silver Pictures, dirigido por Courtney Solomon, tendo Jeremy Irons no elenco. Apesar do título, o filme não tem nenhuma relação com a animação dos anos 80, se baseando mais no jogo de RPG. O filme flopou nas bilheterias, recebendo críticas negativas com respeito à sua história, efeitos especiais e fidelidade ao material original do RPG. Mesmo assim, foram produzidas a sequência para a TV em 2005, Wrath of the Dragon God, e um terceiro filme, The Book of Vile Darkness, lançado diretamente em DVD em 2012. Ambos sem grande repercussão. Mas em 2023 estreou Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Teve críticas positivas e bom desempenho nas bilheterias. O filme conta com Chris Pine e Michelle Rodrigues, e embora tenha uma atmosfera parecida, não tem ligação nenhuma com a animação dos anos 80. Na verdade, numa determinada sequência, o grupo do personagem de Chris Pine tem de escapar de um labirinto, e lá encontram brevemente os jovens, que não estão tão jovens assim. É uma cena rápida, mas que serve como uma homenagem para os fãs de longa data da animação. Os fãs ainda sonham com um live action de Caverna do Dragão. Será que algum dia veremos nossos heróis em carne e osso representados de forma digna? Caverna do Dragão é mais que um desenho. É parte da infância de milhões. É um mistério que nunca teve resposta. E por isso mesmo continua vivo. E aí, você também cresceu esperando o bendito portal de volta para casa? Qual seu personagem favorito? Deixa nos comentários e, claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais mergulhos na nostalgia pop. E lembre-se, se um velho careca com roupa esquisita aparecer do nada e vier com uns papos estranhos de um mundo mágico com calabouços e dragões, apanhe suas armas e aceite o desafio. Até a próxima, viajantes!